pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Evolução Digital. Meu nome é Leonora Diniz e na verdade, é a primeira de uma série de 3 lives que eu quero trazer aqui um conteúdo para ajudá-los a sobreviver, a se manter e a prosperar na internet. Bom, eu estou refazendo esse vídeo, pois a gente teve problemas técnicos na transmissão, isso faz parte, né, faz parte desse mundo da tecnologia, mas, a ideia aqui é que vocês tenham um conteúdo, bacana para que vocês possam utilizar. Na live de amanhã, que é a live 2 do Se Manter, nós vamos começar com a entrevista com a Natália, para dar continuidade ao conteúdo que foi exposto aqui, tá bom? Então vamos lá. Então sobreviver, né, a ação é a parte da superação. Então a gente trouxe, na verdade, hã, como um propósito desse projeto, o efeito que a pandemia trouxe nos pequenos negócios. Então, esses números foram números divulgados pelo El País, onde a gente viu que mais de 716 mil empresas fecharam as portas, né. 4 entre 10 afirmaram, né, ao IBGE, que essa situação aconteceu por causa da pandemia, né. E eu me lembro muito bem que quando começou a pandemia eu, cheguei até a fazer algumas lives, né, mas assim, eu acho que estava todo mundo tão preocupado de como isso aqui ia acontecer, de como que isso tudo ia fluir, que acabou não dando muito, né, não teve tanta repercussão. E aí, como a gente está passando por uma segunda onda, eu achei que era muito importante trazer um conteúdo que pudesse ajudá-los, tá? Bom, 99,8% desses negócios que foram afetados são de pequeno porte. E aí a gente tem 2 setores muito afetados, né, o de serviços e o de comércio, tá? Na contrapartida disso tudo, o que que aconteceu? O quem tinha já um varejo no digital, ou seja, uma parte da operação no digital, conseguiu sair na frente. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas passaram a comprar na internet. Eu mesma acabei fazendo isso, eu passei a comprar muita coisa via internet, coisa que eu não tinha o hábito de comprar. Então, por exemplo, o mercado foi algo que a gente adotou, de fazer a compra via internet, hã, mas a gente chegou a comprar muito, assim, coisa para casa. Eu acho que as pessoas buscaram muito trazer algo para o bem-estar, tá. Então a gente percebe essa questão aqui, e aí a gente percebe que teve 24% de novos compradores, que eles chamaram de e-shoppers, né. Teve um aumento de 104% no faturamento, ou seja, essas coisas dobraram, dobrou o ticket emitido, né, no segundo trimestre de 2020, tá. Isso tudo porque quem não estava, eh, quem na verdade tinha um pouquinho de internet, né, ou seja, tinha um pouco das vendas na internet, esse número mudou. Então vamos pensar que se a gente tivesse negócios que a gente estava em 20% na internet, 80% físico, quando vem a pandemia, esse número inverte. Claro que no começo foi praticamente 100%, porque os negócios precisaram fechar as portas, tá? A ideia aqui é a gente ajudar vocês a dar o primeiro passo, ou seja, como é que eu me estruturo para tudo isso, tá bom? A gente vai voltar um pouquinho na questão do marketing tradicional, né? Por quê? Porque, na verdade, até o momento da pandemia, ainda existia muito desse marketing tradicional, né. Na verdade, ele durou por muito tempo aqui, né, se a gente for parar para pensar, a internet é algo, assim, até de certa forma recente, mas no marketing tradicional, e eu trago como exemplo aqui o Bombril, porque é um comercial clássico, ficou mais de 20 anos no ar, ganhou o Guinness Book como o comercial por mais tempo no ar na televisão brasileira.
O que que a gente tem de aprendizado aqui em cima de um marketing tradicional? Ele tem um alto impacto, né, ele consegue ser permanente, ele consegue ficar na memória das pessoas, né, e, então, por exemplo, muita gente aqui vai lembrar do comercial de Bombril, talvez alguns, eram mais jovens ainda quando tinha o comercial do Bombril, talvez alguns não se lembrem, mas assim, procurem. O comercial de Bombril é um case de comercial e um case dentro desse marketing tradicional, né. Qual é a dificuldade nesse modelo? A gente, tem uma certa dificuldade para medir o resultado. O que que eu digo assim, a gente sabe que dá resultado? Sabe, mas a gente não consegue dizer o seguinte: "Olha, o percentual das vendas de Bombril foram por causa desse percentual". O que a gente sabe é: "Olha, as vendas aumentaram, as vendas caíram", mas não dá para saber qual é o percentual exatamente de influência que esse comercial tem. O outro ponto nesse marketing tradicional é a questão do custo. É mais caro, porque a gente está falando de no caso de um comercial, tem toda uma infraestrutura de vídeo que a gente foi pego de surpresa, inclusive aqui, né, nessa transmissão. Então a gente, tem um custo em cima disso, tem um custo de infraestrutura, de fazer todo esse conjunto. Tem um custo para veicular, é muito caro veicular em TV ainda, né. É muito caro também veicular isso em mídia impressa, ou seja, tem um custo de impressão, é complicado. Embora a gente percebe que a mídia impressa caiu bastante, por quê? Jornais e revistas estão utilizando muito mais o digital, estão oferecendo mais conteúdo no digital. Ainda tem? Sim, tem. A gente tem jornal, tem revista, mas esses meios de comunicação também têm usado muito o digital, principalmente agora, né. E aqui tem um outro ponto, é mais difícil medir essa interação com o consumidor, né. Na internet, no marketing digital, a gente mede essa interação e tem inúmeras ferramentas para fazer isso, né. Quando a gente vai para o digital, o que que acontece? A gente tem um outro contexto. Então, aqui estou trazendo o Nubank, um banco que já nasceu no digital, né? Mas o que que a gente percebe aqui? Algo que a gente chama de engajamento. O que que é o engajamento? É a interação que o seu usuário tem com aquilo que você está postando, ou até mesmo com o site que você tem publicado na internet. Então, o que que é esse engajamento? É a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, é o salvar. No caso do site, pode ser o tempo de permanência que esse usuário fica no seu site, a quantidade de páginas que ele visualiza, ou seja, a gente mede isso. Isso é mensurável. Além do mais, as ações pagas de marketing digital, porque a gente tem uma parte desse marketing e que a gente vai lá e publica nas redes sociais. A gente está usando as redes sociais como um meio, um canal de divulgação, né. Mas quando a gente faz uma campanha paga, eu consigo direcionar. Então, eu posso dizer o seguinte: "Olha, eu estou vendendo, sei lá, roupa de inverno". Talvez eu não vou ter tanta venda lá no Nordeste, mas eu vou ter vamos dizer assim, um volume de venda muito maior no Sul, né. Então se eu quero fazer, sei lá, lancei um hidratante, por exemplo, sou uma indústria na área de cosmético, cosmética e eu quero estou lançando um hidratante. Poxa, eu posso divulgar esse hidratante lá para o pessoal do Nordeste, vou divulgar lá no Ceará, por exemplo? Eu posso, eu consigo direcionar isso, tá. A contrapartida desse marketing digital, que ele pode chegar ao ponto de irritar o seu consumidor. Em que sentido? Pensem vocês na experiência de, acessar um site de uma marca. Na hora que você faz isso,
aquela marca, de certa forma, vai marcar o dispositivo que você está usando, então vai marcar o computador que você está usando, vai marcar o celular que você está usando. E o que vai acontecer? Se você está navegando pelo computador e vai para uma rede social, fatalmente você vai acabar vendo um anúncio dessa marca, ou se você está no celular. A questão aqui é que a gente tem que dosar esse tipo de abordagem, né, e aqui talvez até investir num marketing mais orgânico, né, ponderar. Eu acho que não dá para ficar só no pago e nem só no orgânico, tem que dosar isso, de forma que eu não irrite o cara, eu não irrite para quem eu estou vendendo, né. E aí tem um outro ponto que é, o lembrar, a permanência disso. A gente não fica tanto tempo com uma campanha no digital como a gente fica com uma campanha no marketing tradicional. Então é tudo muito rápido, é tudo ligeiro. E aí tem um outro ponto, o digital muda a todo momento, então a gente tem que se preparar para isso, tem que se preparar para acompanhar essa evolução, para acompanhar que ora a gente está num formato, ora a gente está em outro formato. O Instagram gosta do Reels, o Facebook gosta da postagem, o LinkedIn lançou há pouco tempo um Stories. Ou seja, que formatos são esses? Qual é a linguagem que eu vou usar em cada formato? Percebe? É uma coisa muito, tem muitos detalhes aqui, mas a gente tem muito recurso na manga, tá? A questão é a seguinte, como é que a gente entra nesse mundo? A gente tem que ter em mente 2 pilares, são 2 passos que a gente precisa fazer. O primeiro passo é da unicidade e o segundo passo é da presença. Como é que a gente vai trabalhar a questão da unicidade? A unicidade da sua marca e do seu nome. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O nome é o nome do teu estabelecimento, é o nome do teu negócio, é o nome do produto que você está vendendo. Então tem gente que, sei lá, vende bijuteria na internet e ela põe o nome. E esse nome da bijuteria é o nome dela, ou ela criou um nome. Aqui a questão é, a gente precisa pensar que nome é uma coisa e marca é outra. A marca é o que a gente é a imagem que a gente constrói a partir deste nome. Vamos pensar aqui, Coca-Cola. Coca-Cola é um nome. Quando a gente vê a logomarca da Coca-Cola, quando a gente vê aquela ondinha, ou quando a gente vê aquela letra estilizada, aquilo é a marca Coca-Cola. Então, o ponto aqui é o seguinte: como é que eu crio essa identidade visual? A gente precisa criar essa logo, né? O que a gente pode fazer aqui? Tem 2 softwares, né? Dois recursos que você pode usar. Então, eu tenho aqui o Tailor Brands e o Canva. Depois eu vou colocar os links disso tudo na descrição aqui do vídeo, tá? Vão ficar todos na descrição do vídeo. Aqui é um recurso gratuito e que é uma saída rápida para você ter uma marca, né, algo estilizado, né, ou seja, uma fonte legal, né, um tipo de letra legal, as cores que eu quero, então você pode usar lá no Tailor Brands ou criar isso no Canva. Só que esse trabalho de marca, e se você realmente almeja crescer, ter de fato uma marca, é importante você contratar um serviço de um designer. Eu estudei, né, design gráfico, eu estudei tecnologia e fui pega por ela hoje, né, pela tecnologia, mas o design de uma marca, ele pode transmitir uma série de coisas. Então, isso não é um software daqui que a gente está utilizando que vai ter essa capacidade como uma outra pessoa fazendo uma logomarca para você. Então, se você amanhã acha que assim, olha, eu tenho um orçamento, posso fazer, investe
num design para sua marca. Eu só preciso deixar aqui que são 2 coisas diferentes, design e designer. Designer é o profissional que vai montar um design, um desenho da sua marca, tá? Aqui eu deixo 2 dicas, né, o 99 Designs é um site que você pode contratar alguém e o Behance.net é um outro site que você pode contratar e lá os profissionais da Behance têm um portfólio, a gente consegue ver trabalhos anteriores, então vale a pena depois num momento, né, um segundo momento em que você tem tem um orçamento melhor, né, investe nisso, porque é a imagem do seu negócio, é a sua imagem. Eu, por exemplo, tenho um uma marca estilizada com o meu nome, foi feita por uma designer, tá. E aqui, essa padronização, ela passa por fonte, ou seja, qual é o tipo de letra que você está usando e qual é a cor da sua marca. O outro ponto aqui importante é que quando você criar essa marca, procure usar essa marca em todas as redes sociais. Procure usar o mesmo nome em todas as redes sociais, mas também no seu site. Então, aqui, o que a gente está falando de unicidade de nome, não é também só o seu nome, mas é que esse nome tem que estar presente da mesma forma. Então não adianta, por exemplo, eu colocar Eleonora Diniz em um e no outro eu ponho Léo Diniz, no outro eu ponho Diniz Léo, Diniz Eleonora. Não funciona, porque as pessoas conhecem o meu nome, Eleonora Diniz. Então o que eu faço? Eu coloco isso como Eleonora Diniz. O Cristiano, que estava também assistindo aqui a live, também ele coloca Santos Cristiano BR, né? Ele usa o mesmo nome em todas as redes, né? E a gente está falando aqui de profissionais autônomos, nós somos profissionais liberais, né? Então, se você também é um profissional assim como a gente, você deveria buscar essa padronização, tá? O outro ponto aqui é todo o material de apoio que você vai utilizar, procure utilizar com a logomarca. Ah, depois eu convido vocês a acessarem o Instagram do Freak Café, vocês vão perceber que a Natália publica imagens dos pratos, de coisas que acontecem lá no Freak e sempre tem a marca Freak Café. Então é legal a gente criar isso. Mostra profissionalismo, mostra que você tem um cuidado com a tua marca, com o que você está vendendo, tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo do Taylor Brands, tá? Inclusive, né, eu deixei essa caixinha aqui eh, apagada porque eu estava usando, né, na outra transmissão a minha imagem ficava aqui no cantinho, mas não tem problema. Eu peguei o meu nome e coloquei no Taylor Brands. O que que o Taylor Brands fez para mim? Criou modelos com letras, percebem? Letras completamente diferentes, né? Essa aqui com um fundo vermelho, essa já com o Diniz contornado, mas percebem? Tem material de papelaria, tem sacola, tem um copo. Ou seja, se eu sou uma marca que estou vendendo qualquer artigo que fosse, eu tenho uma sacola, ele me dá uma sugestão de como eu poderia usar. Inclusive, vocês percebem a sacola preta, tem uma bolinha branca, se eu tiver um desenho, ele me permite também adicionar um desenho aqui, tá? Olha o copinho. Então, assim, o Taylor Brands vai te trazer uma série de elementos que você poderia aplicar à sua marca, tá? Vamos falar de presença. Como é que a gente constrói essa presença? Essa presença ela vem a partir da construção de um site, deve, né, acontecer também nas redes sociais, ou seja, na verdade, muita gente começa pelas redes sociais, mas é importante a gente também ter um site, porque as redes sociais, vai que amanhã você tem, sei lá, a gente já viu, né, questão em redes sociais, vai que aquela rede social é descontinuada. Isso já aconteceu, o Orkut existia, foi descontinuado, né? O que que a gente pode fazer aqui, né?
eu acho que o fato de a gente ter um site, a gente tem um controle maior de tudo que está sendo publicado ali, porque afinal de contas é a gente que controla. Na rede social também é a gente? É, mas vai que acontece da sua conta ser invadida, já vi isso acontecer. Então é importante a gente pensar de ter uma presença em mais de um local. E por que não ter um canal de mensagem? Esse canal de mensagem pode ser um WhatsApp, pode ser o, o próprio e-mail para que as pessoas te enviem um e-mail, pode ser um formulário no site para que as pessoas preencham, porque aí não vai aparecer o nome, a sua chave de e-mail. Pode ser o número de telefone, eh, poderia até ser um chat, que você coloca um chat, você contrata um serviço desse, tá. Então aqui eu estou trazendo 3 pilares de presença digital, tá, para que vocês, possam ter pontos de contato para interação, tá. Eu trouxe o exemplo aqui do site do Freak Café, na verdade não só do site, né, eu estou trazendo exemplo aqui de como a gente encontra o Freak Café na internet. Então, olha que interessante, eu fiz uma busca no Google e olha só, a primeira opção ali é o site. Então, o site do Freak Café é a primeira presença digital que a Natália tem. Depois a gente tem o Instagram. Então, olha que interessante, o Instagram é indexado e pode aparecer na busca. Outro ponto que é muito interessante também, para quem é profissional liberal, você tem um LinkedIn lá bonitinho, bem montado, caprichado. O Cristiano vai falar disso na sexta-feira. Mas olha que interessante, esse LinkedIn pode ser indexado na busca, tá? Ou seja, ele pode aparecer aqui na busca. Aqui tem fotos publicadas na internet. Como é que essas fotos foram aparecer aqui, tá? A Natália, além de ter, né, o site, o Instagram, a Natália tem um outro recurso que chama TripAdvisor. O que que é o TripAdvisor? Ele é uma plataforma onde a gente consegue publicar você pode publicar o seu estabelecimento, mas visando turismo. Então, tem gente que vem para São Paulo, quer tomar um café, vai procurar, e o TripAdvisor pode indicar o café da Natália. E o que vai ser legal aqui? Essa indicação que está lá dentro do TripAdvisor também é bacana, porque quem vai ao Freak Café e que usa TripAdvisor, o que vai fazer? Pode fazer um depoimento de como é que foi a experiência dele, o que ele consumiu, e aí as pessoas colocam estrelinhas. Na verdade, isso é muito similar com o que a gente está vendo aqui nessa outra imagem do lado, que é o Google Meu Negócio, que também as pessoas vêm aqui, fazem comentários. A Natália está com 432 comentários, com uma pontuação de 4,1 e a pontuação vai até 5. Então, o que que acontece? As pessoas têm uma boa experiência no café, falam bem do café e dão boas notas. E aqui, para a Natália, é legal olhar o depoimento não só do Google Meu Negócio, mas também do do TripAdvisor para entender como é que foi a experiência desse usuário quando ele chegou ali, desse cliente quando foi no café dela. O ponto é que o TripAdvisor ele é focado, né, para esse contexto de turismo, então lá você vai encontrar hotéis, atrações turísticas, museus, compras, de repente até compra, você tem uma loja, você quer colocar lá algum produto que você vende, sei lá, é um produto, destinado a turista com souvenirs e essas coisas, legal, coloca lá no TripAdvisor. Isso Toda essa presença digital que você está construindo em servir em redes, né, então o TripAdvisor não deixa de ser uma rede, né. Todo esse trabalho vai ajudando a construir a sua presença e na hora que alguém vai fazer uma busca, o Google vai lá e rastreia tudo isso. Isso é muito legal para vocês, porque é um jeito de estar presente em um monte de ferramentas que são gratuitas. O Google Meu Negócio é gratuito, o Instagram é gratuito, o TripAdvisor é gratuito, tá? E aqui, falando um pouquinho de profissionais,
liberais, procurem ver se não há uma plataforma específica sobre o mercado de vocês. Então, vou dar um exemplo aqui. A Jus Brasil é uma rede para os advogados. Eu tenho uma outra plataforma que chama Medium, onde a gente pode publicar textos ali. Então, você está presente de mais de um canto, né? Ou seja, as pessoas te enxergam em vários locais. E aí, reserve o seu nome. Nunca esqueça disso, tá? Vamos falar aqui de presença em site e em redes. Qual é a linguagem que a gente tem que estar aqui? Tem que dizer o que a marca faz. Você, profissional liberal, tem que dizer o que você faz. Aqui é deixar claro que você tem um propósito. Se você tem um time, por que que esse time é incrível? O que faz essa sua marca ser única? Por que não contar a história de como o teu negócio surgiu? É legal. Trazer esse contexto aproxima você das pessoas. Você cria uma comunicação humanizada. Eh, Inclusive eu deixo aqui, né, uma pessoa que é muito legal de vocês seguirem para entender desse contexto, que é a Liliane Ferrari. Eu cheguei inclusive a fazer um curso da Lili sobre marketing humanizado, é muito legal, eu recomendo. Eh inclusive eu quero ver se eu consigo trazer a Vivi nas próximas edições aqui de Evolução Digital para falar para vocês de marketing humanizado, mas assim, é muito, impressionante quando você usa uma linguagem que as pessoas percebem que é de coração. Então isso faz muita diferença. Eu tenho alguns exemplos no LinkedIn de postagens que eu fiz, que algumas não tinham pretensão alguma de vender algo, outras tinham, de incentivar, e é impressionante, assim, a repercussão que uma postagem dessa nos oferece, né? Ou seja, você percebe que as pessoas olham esse relato e falam assim: "Poxa, ela está falando de coração". E eu quero até aproveitar aqui, né, trazer um exemplo dessa questão do marketing humanizado. Eh, Questão de uma semana atrás, o presidente do Boticário, decidiu, hã, oferecer para uma mãe que tinha perdido seu filho para a Covid, e ela tinha como lembrança do filho um perfume que o Boticário não produz mais. E aí o presidente ficou sabendo desse caso, né, e providenciou a produção desse perfume e mandou entregar para essa senhora, né. E olha que impressionante isso, né, ele fez uma comunicação, escreveu uma carta de próprio punho, mandando para ela. E depois, naquele post que eu vi no LinkedIn, mais e mais gente comentaram, dizendo que tinham situações que o Boticário, lhe presenteou com um perfume que não era mais fabricado, mas porque tinha um simbolismo muito grande. Então percebem como o Boticário criou esse vínculo com as pessoas? Ou seja, humanizou esse relacionamento. E é isso que a gente tem que procurar fazer quando a gente está fazendo toda essa comunicação, não só no site, como nas redes sociais. Mas, para isso, né, a gente aqui está falando de site, como é que a gente tem que fazer? A questão aqui é a gente pensar de ter um site gratuitamente. Então, vamos pensar, né? Você está aqui começando. Poxa, não sei como é que eu faço. Eu queria fazer, vou arriscar algo no gratuito. Então, eu trago 3 opções: o Google Site, o Wix e o WordPress, né? Qual é a questão aqui? Você, quando adota de fazer um site gratuito, você não consegue personalizar o endereço do site, que a gente chama de domínio. Então, olha, eu trago 3 exemplos aqui. O primeiro, inclusive, é um site que nem existe, eu criei para fazer um teste, apaguei. O segundo é do Museu Nacional de Etnologia, tá? Eles criaram um site no WordPress, não foi feito, não registraram o domínio com o nome do museu. E o terceiro, que está aqui no Wix, é do Diretório Acadêmico
de medicina veterinária lá de Juiz de Fora. Eles também decidiram criar um site no Wix. Ou seja, olha aqui 3 opções. Eles conseguem personalizar? Nem tanto, entendeu? Ou seja, existe uma parte do nome dele aqui? Existe, mas ele está pendurado no Google Site, no WordPress ou no Wix. Essa aqui é uma, para quem está querendo começar, tudo bem, poderia começar assim. Agora, se eu quisesse ter um pago, o que, que eu faria? Aqui eu poderia ter um Wix, um WordPress, mas eu precisaria comprar o endereço do site, que é o domínio. O que, que a gente pode fazer aqui? Uma hospedagem, quando você contrata, e eu vou deixar também alguns links de hospedagens que eu já utilizei, e essas hospedagens é assim, você pode falar assim, ah, puxa, ela tá ruim, aí amanhã ela fica boa. Então isso aqui oscila, a gente não pode dizer, ah, essa aqui é ótima, essa aqui é péssima. Não, eu acho que assim, todas que eu usei, eu tive momentos que estava muito bom, aí eu cansei, achei que o serviço não estava bom, fui lá e troquei. Aí, então assim, nessas de idas e vindas, eu já troquei de hospedagem várias vezes, tá? O que que acontece? Quando você faz a primeira vez a sua hospedagem, as hospedagens costumam oferecer o domínio gratuito no primeiro ano. É meio que de praxe isso, tá? A grande maioria oferece. E aí, na hora que você vai registrar esse domínio, você teria que pesquisar se o seu nome está disponível. Então, o que, que você faz? Você vai lá no registro BR, tem uma consulta para você saber se o seu domínio está livre ou não. Se ele tiver, aí você fala assim: opa, está livre, então vou contratar aqui já a hospedagem e ela vai me dar o domínio de graça. Se você quer reservar o nome, mas vai fazer o domínio, vai fazer depois o site mais elaborado depois, você pode fazer isso? Pode. Aí você vai lá no registro BR, compra o seu domínio, você vai pagar R$ 40 por um ano. E aí, quando você fala assim, olha, agora estou de boa, vou poder contratar uma hospedagem, vou poder contratar um profissional para fazer isso, e aí, aí eu acho que nesse momento vale a pena. A única coisa que vai acontecer é que quando você chegar lá na hospedagem, o cara vai te oferecer um domínio gratuito e você já tem. Então aí você tem que ver lá na hospedagem para sinalizar que você já tem um domínio. Isso não vai mudar o preço do que você está pagando, tá? E você nem vai, não vai nem ter um abatimento dessa cortesia, tá bom? Então fica aí esse ponto de atenção. Mas aqui é muito importante a gente contratar um profissional. Então, assim, do pessoal que está apoiando a gente aqui, a Vega Web e a agência Art7, as duas são agências que fazem, que constroem site, tá? Então, fica aqui a dica. Mas você pode procurar um profissional aonde você, perto de onde você mora, né? A gente está falando com pessoas que estão em outros estados, então aqui fica a critério, tá bom? As duas agências estão aqui em São Paulo, beleza? Mas você está aqui, né? Aqui eu estou trazendo a dica de construir um site. E por que que eu trago essa dica? Porque no fundo, independente de você fazer gratuitamente ou de você fazer com um profissional, você tem que ter em mente uma questão de estrutura. Eu estou trazendo algo muito simples, tá? Inclusive, eu vou até falar com o pessoal do Resultados Digitais, que tem nos apoiado com uma série de conteúdos bacanas para essa área de marketing digital, para nos indicar um e-book de SEO. Porque o que eu estou falando aqui para vocês é justamente isso: SEO, SEO, que é Search Engine Optimization. O que que é isso? É uma técnica que a gente utiliza, que na verdade não é bem uma técnica, mas é um padrão de construção do seu site, e que se você usar boas práticas indicadas pelo SEO, você vai ter um site mais robusto, você vai ter um site que pode ser indexado na busca, tá? Mas aqui eu estou trazendo um exemplo bem simples para vocês compreenderem o que que é isso, né?
Então, na hora que a gente está construindo o site, vou comparar ele a um livro. Então, imagine que você pegou um livro, dá uma olhada se você tem algum livro na sua casa, você vai ter a capa, você vai ter o título do livro, às vezes tem até uma mini chamadinha ali, mas é fato que você, se você for olhar o seu livro, você provavelmente vai ter um texto na contracapa, uma orelha que talvez tenha alguma sinopse desse livro, né? Isso é uma forma de despertar o interesse do leitor para adquirir aquele livro. O que a gente tem que fazer com o site? A gente tem que pôr um título para ele. Esse título tem que ter uma descrição, só que a descrição não é algo gigantesco como essa sinopse. A descrição aqui, mais ou menos uns 160 caracteres, né? Estourando uns 200, porque dependendo de onde ele for exibido, vai ficar mais curta a quantidade de texto que vai ser mostrado na busca. Então, o que você pode fazer? Pensar numa descrição sucinta, mas que passa o recado. Aqui o conteúdo é a chave do sucesso, mas é um conteúdo sucinto. Ou seja, tem que caber naqueles 160, 180, estourando 200, tá? Isso eu estou dizendo para o site, mas por quê? Porque esse título do site é o título da home, e a home é o seu cartão de visita, é a parte mais importante. Quando as pessoas guardarem a sua marca, elas vão procurar a sua marca, e aí vai aparecer o seu .com.br ali. E aí aquele texto tem que ser um texto bacana, tá? A mesma coisa vai acontecer para as páginas internas. As outras páginas que fazem parte da navegação do seu site também deveriam ter uma descrição para dizer o que ela é, para dizer o que ela representa, tá bom? Então eu fiz aqui uma comparação, né? Peguei o livro do Steve Jobs com a página da Apple. Observem quando vocês começarem a fazer buscas, percebam qual é a descrição que aparece para cada site. Isso foi especificado na descrição ou da home ou de cada página. Todas aquelas 3 ferramentas que eu comentei, o Google Sites, o Wix e o WordPress, elas permitem que você faça esse tipo de que você coloque essa informação, tá bom? Quando a gente vai construir o site, então aqui está uma hierarquia para vocês verem. Então eu coloquei aqui a home, que a gente vai colocar um título e descrição, e a gente vai ter as outras páginas. Então eu recomendo aqui, é muito importante a gente ter um quem somos, para que as pessoas conheçam você, saber por que você está vendendo aquilo, no que você acredita. Eu, por exemplo, no meu site coloco lá, coloco um pouco da minha história, da minha formação, né? Eu trabalho com tecnologia há mais de 30 anos, mas assim, o meu propósito hoje é trabalhar com dados. E dados de que forma? Dados nesse ambiente digital. E aí eu digo que os dados vão se transformar numa informação, que essa informação vai permitir que você tome um direcionamento estratégico. Então olha aqui o meu propósito, né? O contato eu tenho lá no meu site, um WhatsApp, um formulário de e-mail, para que você me envie uma mensagem, tá? E eu tenho lá também, por uma questão de contato, eu também tenho as minhas redes sociais, que você pode me encontrar através dos ícones que estão lá no meu site. E aqui eu estou mostrando página 1, página 2 e tem uma página 1.1. Então, eu posso ter um nível de hierarquia para essas páginas, tá? E aqui, talvez um bom exemplo que eu dei aqui de referência, eu estou falando de Arezzo e de Lacoste. Aí vocês podem pensar, poxa, mas essas marcas são marcas famosas, são marcas caras. Aqui eu não estou querendo falar do produto, mas eu estou querendo falar como uma boa referência. Então, eu convido vocês a navegar no site da Arezzo e no site da Lacoste. Eu vou dar um exemplo da Lacoste, que é um exemplo que eu uso muito em sala de aula. Então, se eu for lá no feminino, né? Ou seja, roupas femininas, e eu vou procurar camisa polo, e aí vai ter camisa polo branca, azul, vermelha, e eu vou clicar lá, sei lá, na vermelha. O que vai acontecer? Na hora que ele exibir para mim a camisa polo, né, vermelha, observem qual é
o endereço que aparece no navegador. Você vai ver que vai estar lacoste.com, ele vai ter uma especificação que é BR, né, porque o site tem mais de um idioma, mas você vai ver que está um barra feminino, barra camisas e polos, barra o nome da polo. O mesmo vai acontecer na Arezzo. Você vai escolher um sapato, ele vai dizer que aquele sapato, se é bota, se é chinelo, se é escarpão, vai trazer esse tipo de especificação e vai trazer qual é o nome do sapato. Esse tipo de árvore de estrutura é perfeita, porque imagina que eu estou entrando lá no site da Arezzo e estou procurando, na verdade nem entrei no site da Arezzo, mas entro na busca e estou procurando uma bota, sei lá, uma bota de camurça. Se a Arezzo colocou uma bota de camurça e isso estava no endereço daquela página, o Google vai entender: opa, ela está procurando uma bota de camurça e a Arezzo tem, vou mostrar para ele, vou mostrar para esse usuário na busca. Então é assim que isso funciona. Isso é SEO, que é o Search Engine Optimization. Isso significa que eu estou otimizando, preparando o meu site para um mecanismo de busca, tá? Então é muito importante a gente criar essa hierarquia, né? E é importante que você observe que palavras-chave representam o seu negócio ou o produto que você está vendendo. Observa isso. Eu trouxe aqui um exemplo do Google Trends, porque essa aqui é uma boa ferramenta para a gente utilizar. Então vamos ver aqui, eu trouxe aqui pizza e chocolate, tá? Duas palavras-chave. Olha só, como a gente olha aqui o gráfico, a gente está vendo o chocolate em vermelho, né? O pizza em azul, e olha o que acontece. A gente percebe que as pessoas procuram mais por chocolate do que por pizza. E aí a gente vê um pico ali no chocolate. Aquele pico, sabe o que que é? A Páscoa. Porque as pessoas procuram chocolate. Ó, se vocês forem observar, ali tinha uma data de 14 de fevereiro. Um pouquinho mais para frente, já entrou Páscoa. Então, a gente percebe que tem um boom de pesquisas por chocolate. Agora, se eu sou uma pizzaria e eu tenho pizza de chocolate, concordam comigo que eu consigo uma boa, um bom, ou seja, eu tenho duas palavras que as pessoas procuram bastante? Claro, eu vou ter muito concorrente. Mas, se na hora que eu montei o meu site, que eu falei da minha pizza de chocolate, eu falei algumas coisas, o que essa pizza combina, ou o que é gostoso beber enquanto come uma pizza de chocolate, eu trago para esse cliente, para esse usuário, né? Eu trago muito mais informação. E ele, na verdade, vai falar assim: "Poxa, mas esse site é legal, me dá umas dicas de como eu consumir a pizza", né, olha que bacana, tá. Então, esse é um recurso que a gente tem que, utilizar, como uma ajudinha é uma ajuda bacana aqui para você colocar bem o seu site. Por que que eu falei muito do site, ainda não falei de rede social? As redes sociais vão ficar amanhã, a gente vai trazer o Estevão Soares, mas como a gente teve todo esse contratempo com relação à questão tecnológica, por isso que eu estou gravando esse vídeo novamente, hã, a gente começa amanhã com a Natália, para ela dar o depoimento dela, para contar como é que foi essa experiência dela de entrar no digital. Depois a gente chama o Estevão Soares e depois eu vou apresentar um conteúdo bacana de redes sociais. Então a live de amanhã ela vai ser um pouco diferente do que a gente tinha programado, mas é aquela coisa, né? Problemas tecnológicos e a gente tem que se virar nos 30 aqui, né? A ideia aqui é a gente poder ajudá-los com um conteúdo bacana. Então, gente, eu queria agradecer todos vocês, né, dizer que foi, muito legal, embora a gente tenha tido esses contratempos, foi muito bacana,
estar aqui transmitindo, porque era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Não posso deixar de agradecer a Karine e ao Rafael, que estavam diretamente comigo nesse projeto, a Karine Ottoni e o Rafael Souza. E agradecer ao Alessandro, que me ajudou com toda a parte da transmissão, e a gente testou inúmeras vezes, e na hora de rodar, de fazer a coisa ao vivo, a gente teve um pouco de contratempo. Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, sem a interação de vocês nesse momento, mas, eu peço a vocês, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo, que a gente vai responder, a gente vai usar essas dúvidas que vocês têm, para gerar um conteúdo bacana aqui nas minhas redes sociais, então, principalmente no Instagram e no LinkedIn, para ajudá-los a entrar nesse universo digital. Então, obrigada mais uma vez, a gente se vê amanhã. Tchau.